Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46. Mateus 27, capítulo 27, versículo 46, que diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor, estamos na Tua presença nessa noite, diante do Senhor, diante da Tua palavra, e humildemente te pedimos que o Senhor nos ilumine, que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas, Pai, para que a gente possa entender e compreender a Tua palavra, que ela venha a falar profundamente no nosso ser, produzindo transformação, renovo, dando para a nossa vida esperança, nos fazendo olhar e encarar a nossa vida da maneira como o Senhor encara. Ilumina-nos, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Existe um tipo de teologia que está relacionado a um período da história da igreja chamado de neo-ortodoxia. Os grandes nomes dessa teologia neo-ortodoxa, vou citar 2, Karl Barth e Emil Brunner, são 2 teólogos essenciais para a história do pensamento cristão, que vão refletir dentro disso que é chamado de neo-ortodoxia. E a neo-ortodoxia, ela trabalha com um negócio que chama teologia dialética. O que seria a teologia dialética? É uma teologia que consegue trabalhar com 2 temas teológicos, e trabalha essencialmente assim, sempre com 2 temas que aparentemente eles se contrastam, mas ela vai elaborar, dentro dessa perspectiva dialética, o paradoxo que existe entre esses 2 termos. Então, dentro dessa teologia dialética, dentro desse paradoxo, que muitas temáticas da teologia vão estar imersos ali, é que esses teólogos vão estar trabalhando. Então, dentro dessa perspectiva, Deus, ele é oculto. Deus, ele é invisível. A gente não consegue ver Deus porque ele é espírito. Mas esse mesmo Deus que é espírito, ele é o Deus que se revela. Deus, ele é amor, ele é gracioso, ele é misericordioso. Mas ele também é justiça, ele também é justo. E essas 2 coisas que parecem um contraste, elas trabalham de maneira paradoxal juntas. Deus, dentro dessa perspectiva, ele é o totalmente outro. É completamente distinto do ser humano, completamente alheio a toda a nossa realidade humana. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele é um Deus próximo. Nós conhecemos Deus, nós somos capazes como seres humanos de conhecer ao Senhor. E ao mesmo tempo nós somos pecadores, ao mesmo tempo nós temos que lidar com a queda, com o nosso pecado. Nós somos justificados, o homem é justificado por Deus. E mesmo justificado, nós continuamos pecando, nós continuamos lutando contra o pecado durante a nossa vida. A gente aprende na Escritura que existe uma temporalidade, existe uma cronologia, e nós estamos presos nesse tempo cronológico. A gente nasceu e a gente vai morrer um dia, mas ao mesmo tempo existe a eternidade, existe uma expectativa de algo que está por vir, existe a expectativa de uma vida eterna. A gente lida dentro da nossa realidade, da nossa existência com a vida. Um neném que nasce, que alegra uma casa, que alegra uma família, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que existe o momento da morte, existe o momento do luto, existe o momento da perda. Essa teologia dialética vai lidar com tudo isso, com todas essas tensões, com todos esses paradoxos que a fé possui e traz para nós, mediante a Escritura, toda a meditação, todos os elementos da fé cristã. E é dentro dessa perspectiva paradoxal que nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero meditar a respeito da vida, a respeito do que é a vida, de como que a gente tem que encarar a vida. E a vida ela é ruim.
em muitos aspectos, ela pode ser até uma experiência terrível, uma experiência dolorida, uma experiência de sofrimento. Mas a vida também é boa. Tem muita coisa boa na vida. A vida, ela tem um cheiro que dá vontade da gente viver, de encarar e de experimentar a realidade daquilo que ela proporciona para nós. A vida possui muitos elementos de tristeza. A gente chora, a gente se entristece ao longo da nossa caminhada de existência. Mas também a gente se alegra muito, a gente comemora muito, a gente celebra aniversários, festividades, uma série de datas especiais, e às vezes a gente é meio besta na vida, meio bobo, que a gente consegue, no meio do nada, achar motivo para poder comemorar. A vida tem disso. A vida tem choro, mas a vida tem sorriso. A vida tem uma série de elementos feios. Tem muita coisa que quando a gente caminha, a gente observa, a gente olha e fala, puxa vida, quanta coisa feia dentro da vida, dentro da caminhada, dentro da existência. Mas dentro da vida também tem muita beleza, como por exemplo o pôr do sol, que eu vim percebendo, desfrutando, conforme eu vinha aqui a caminho da igreja, nesse dia em que nós estamos tendo essa celebração. O problema está na maneira como a gente encara a vida, qual a disposição que nós temos para ela e quais são as ênfases que nós damos para a vida. E tem gente que tem uma disposição muito específica para a vida. Tem gente que é otimista. Tem gente que vive dentro de uma perspectiva otimista, mas é um otimismo, de certa forma, meio que burro, um otimismo mal refletido, um otimismo de quem não percebeu e não refletiu profundamente o que a vida tem para oferecer, o que nós experimentamos seriamente ao longo da nossa caminhada. É um otimismo que vive de uma negação para uma série de aspectos extremamente negativos, complicados e perturbadores da nossa existência. É um otimismo iludido. É gente que vive dentro de uma euforia otimista, iludida em relação ao que é a vida e como encará-la. É gente que talvez nesse momento de quarentena está desfrutando de uma espécie de uma quarentena chique, uma quarentena gourmetizada. Que gente que está aproveitando esse momento de quarentena diante de uma pandemia tão grave, tão complicada que a gente está experimentando e está vivendo, que está, na verdade, ali tão otimista, que está gourmetizando até mesmo no momento da quarentena e, de certa forma, se alienando da realidade, do fato, das questões inerentes a essa questão da pandemia que nós estamos vivendo. É uma espécie de um otimismo que chega a ser infantil, um otimismo infantil, de gente que não analisou seriamente o que é a vida. E lamento dizer para estes, a vida não é tão boa assim. Não dá para se viver dentro dessa perspectiva e dessa disposição otimista, dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando, porque tem pandemia na vida. E a pandemia é coisa séria, a pandemia não é gripezinha, a pandemia não é uma coisinha, a pandemia é um problema mega sério que todos nós estamos enfrentando. Dentro da vida, lamento informar para os otimistas, mas a gente tem que lidar com a morte, e a morte dói. A morte, ela rouba pessoas que a gente ama, a morte nos intriga, a morte nos incomoda, a morte é um inimigo na perspectiva neotestamentária a ser vencido. Na vida tem tristeza, na vida tem gente passando necessidade, na vida tem gente triste chorando, tem gente abatida, tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã dentro desse contexto que a gente está vivendo. E me parece que existe um exemplo na Escritura, lá em Mateus capítulo 16, de 21 a 23, que nos mostra um dos discípulos de Jesus que parecia viver dentro dessa perspectiva eufórica e otimista em relação à vida. Quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos que vai ser necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse ali, mediante a mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele fosse morto,
e ressuscitasse ao terceiro dia, o apóstolo Pedro, ele é aquele que vira para Jesus, o chama de canto e diz para Jesus: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro, otimista, eufórico, vira para Jesus e fala: que papo é esse de morte, Jesus? Que papo é esse de morrer, Jesus? Isso nunca vai acontecer, isso não pode acontecer, porque a vida não é assim, Jesus. A gente está feliz, está tudo dando certo, o ministério está indo bem. Como que você vem com esse papo de morte? Como que você vem com esse papo de sofrimento? Como que você vem com esse papo de ser entregue? E ele praticamente desconsidera o final da fala do Cristo, que fala de ressurreição no terceiro dia. E Jesus vira para Pedro de maneira sóbria e diz para ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas, mas nas dos homens. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem muitas coisas para refletir a respeito desse otimismo tolo e bobo. Onde, por exemplo, está a sua roupa de bife que você se esforçou tanto para comprar nesse momento, você não tem nem lugar para ir? Onde está aquele sapato com aquela sola vermelha, bonita? Não tem como usar. Onde que estão as coisas, o dinheiro na sua conta bancária que você juntou tanto, com tanto esforço, depositou toda essa esperança nele, eufórica, alegre, com otimismo do que a vida tem para oferecer do bom e do melhor? A gente tem que ficar em casa agora, não tem onde gastar. Pessoas que têm um outro tipo de disposição para a vida. É gente que vive uma disposição com a vida completamente pessimista. É gente que só olha o copo meio vazio, só consegue olhar dentro dessa perspectiva. O olhar está viciado. A crise é mais um pretexto para a murmuração, para a tristeza, para a desolação em relação à disposição que se tem para com a vida. Nunca há esperança. Nunca há o que esperar, o amanhã nunca vai ser melhor, semana que vem nunca vai ser melhor, o mundo nunca vai melhorar. A pandemia é o grande de um pretexto para esse tipo de gente pessimista, que aproveita para transformar esse momento de pandemia, que já aconteceu de maneira semelhante, talvez até pior, em outros momentos da história da humanidade, mas essa pandemia vai acabar com o mundo. Pessoas se paralisam, elas se desesperam. Não há um fio de alegria, não há uma gota de esperança, não há uma gota de um novo amanhã, não há nada. Parece que não existe nenhuma comunidade científica nesse momento trabalhando, se dedicando, buscando vacina, buscando resposta, buscando estudar o vírus para que a gente possa sair dessa. Não existe, porque a vida é triste. A vida é vista com uma lente completamente pessimista. Lucas 24, de 18 a 24, narra para a gente os discípulos no caminho de Emaús. E num dado momento, eles estão ali andando, caminhando, e Jesus vai falar com eles. E eles se viram para Jesus e perguntam para Cristo, sem saber ainda que é Jesus ressurreto. Fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido. E Jesus diz para eles dizem para Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Pergunta Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Estão abatidos, estão tristes, estão decepcionados, eles estão frustrados. E perceba o seguinte, que eles vão em seguida ainda contam para Jesus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, um susto. Em vez de ter esperança, de ter alegria, de ter contentamento, levaram um susto. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Eles têm diante deles uma série de elementos para eles estarem mais esperançosos. Eles têm aqui as mulheres, que eles ficaram sabendo que foram, que viram anjos. Eles têm os outros companheiros que foram lá e atestaram que tudo que elas tinham dito era verdadeiro. Mas eles estão abatidos. Eles continuam sem esperança. E esse tipo de gente é gente que sempre tem uma visão apocalíptica do mundo. O mundo sempre está para acabar. O mundo sempre vai ser destruído. Não tem por que ter esperança aqui. É tudo uma catástrofe. Tanto no aspecto pessoal, no aspecto cosmológico, é tudo tristeza. É gente que tem uma visão pessimista da vida, porque aqui, nessa vida, é um lugar em que nada presta, nada está bom, nada dá certo e nunca nada vai melhorar. Lamento te dizer, mas essa é uma visão também tola de encarar a vida, é uma disposição equivocada de se encarar a vida. Talvez você, que faz parte muito provavelmente de uma classe média, talvez você não saiba, mas tem muita gente pobre, muita gente em classe baixa, que está experimentando uma disposição para com a vida, que consegue encontrar esperança, que consegue encontrar alegria. Mas me parece que a grande questão e a grande proposta que nós temos para ser feita nesse momento é sobre uma disposição esperançosa para com a vida. E quem capta isso de uma maneira muito bem é o Ariano Suassuna, que diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Nós precisamos entender e aprender que existe uma tensão na vida, existe um elemento paradoxal na vida, e é justamente aí, nessa tensão, que a vida se torna bela, é justamente aí em que há beleza na vida. Tá tudo certo? É justamente aí que temos beleza na vida, nessa tensão. A vida, ela é bela, na verdade, justamente na tensão. É na tensão dos sentimentos, é na tensão das emoções. Se não houvesse partida na vida, a gente não ia ter espaço para sentir saudade. Se não houvesse medo, receio, temor, a gente não ia ter lugar para a esperança. Se não houvesse choro, a gente não teria espaço para o sorriso, para o consolo. E para mim, um grande exemplo de alguém que viveu a vida de uma maneira bem vivida e com uma disposição adequada para com ela, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus experimentou na vida uma série de elementos complicados. Ele experimentou a morte, ele experimentou traição, ele experimentou o abandono. Jesus experimentou o pior que se pode existir na vida. Ele experimentou inclusive a morte, a dor física no corpo. Mas ele experimentou a alegria de se viver. E se eu fosse dar um palpite sobre como era Jesus na vida, para mim, à luz daquilo que eu vejo e leio na Escritura, para mim Jesus é alguém que tinha uma disposição muito alegre, esperançosa para com a vida. Jesus é alguém que doou a sua vida, mas ele não doou a vida para servos. Ele doou a vida para os seus amigos. Jesus soube fazer amizade, soube desfrutar de amizade. Jesus, ele foi para a festa. Jesus soube festejar uma festa de casamento, celebrar. Jesus, ele era alguém que conversou. Ele conversava com as pessoas, ele gostava de bater um bom papo, ele gostava de interagir. Jesus, ele teve tempo para a criança, para receber as crianças, deixar vir a mim os pequeninos, não nos impeçam, deixem que eles venham até mim. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele não ressuscitou na transcendência, ele não ressuscitou como espírito, ele não ressuscitou sem materialidade. Jesus, ele ressuscitou em carne. Ele gosta da vida, ele gosta do corpo, ele gosta de existir, ele gostou de existir dentro dessa nossa realidade humana, e ele permanece nessa realidade humana. E alguns textos bíblicos do Novo Testamento que mostram para nós essa realidade, essa perspectiva extremamente paradoxal da vida. João 12, 24 diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só,
mas se morrer, dará muito fruto. Se tem morte, tem vida, tem fruto. João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse mundo a gente tem aflição. Nesse mundo a gente sente uma série de elementos complicados e tensos. Mas Jesus nos incita a termos ânimo, porque Ele vence o mundo. Segundo aos Coríntios 4, de 8 a 9, o apóstolo Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E ele continua no 16: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós a glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E ele continua: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha a paradoxalidade presente aqui em Paulo. Segundo aos Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, eu sou forte. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tem lágrima, tem tristeza. A gente é abatido na caminhada. Mas vai chegar um dia em que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse elemento que João traz aqui no Apocalipse mostra para nós toda a dimensão utópica do reino de Deus. Esse lugar que a gente almeja, em que lágrima vai ser enxugada, em que não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Viver a vida é uma arte, e o Evangelho nos ajuda a iluminar a vida para que a gente consiga vivê-la e vivê-la bem. Outro poeta brasileiro que captou a essência disso que a gente está trabalhando aqui, disso que a gente está meditando sobre como a gente tem que encarar a vida, para mim é Milton Nascimento. Ele diz o seguinte: mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Para se viver a vida bem vivida, a gente precisa encarar a vida e ter manha para viver a vida. A gente precisa ter um olhar para com a vida de graça. É preciso ter sonho, é preciso ter utopia, é preciso sonhar, vislumbrar, querer, desejar. É preciso ter expectativa de plenitude de reino de Deus no mundo. É preciso ter isso aqui que o Milton chama de estranha mania. Essa estranha mania que faz com que, quando tudo está ruim, essa estranha mania nos move para a gente ter essa fé na vida. Primeiro texto que a gente leu nessa noite, Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A cruz, esse lugar em que Cristo está, esse lugar que a vida colocou Jesus, ou que Jesus se colocou dentro da existência e da caminhada, é um lugar de morte, é um lugar de tristeza. Mas ao mesmo tempo, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de aflição, nesse lugar de morte, está ali presente também aquilo que é a nossa grande esperança como cristãos, porque ali na cruz é onde vai exalar toda a vida que a gente vai ter, a possibilidade de uma nova vida, de um novo olhar, de uma nova caminhada. Na vida a gente experimenta sensações terríveis, pandemias, perdas, mortes, tristeza. Mas nesse dia em que Cristo experimentou abandono, antes dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Antes dele falar sobre o desamparo, sobre o abandono, existe o Deus meu, Deus meu. O Deus meu, Deus continua sendo de Cristo.
Ele continua tendo Deus como dele, como Pai. Existe tristeza, existe preocupação, tem abandono, tem morte, mas depois da morte tem ressurreição. Depois do terceiro dia tem ressurreição, tem vida, tem esperança. Como nós temos olhado a vida? Como nós temos encarado ela? Será que a gente tem sido pessimista? Simplesmente um otimista, tolo, bobo? Ou será que a gente tem percebido e encarado a vida como esse grande mistério que ela é, esse grande paradoxo, essa grande tensão, e sido capaz de observar a beleza dos detalhes, a beleza das esquinas, a beleza da simplicidade de se viver a vida bem vivida? A minha grande oração nessa noite por mim e por você, especialmente por você que está desanimado, está triste, está batido, ou para você que está completamente alienado, vivendo dentro de uma pseudo-alegria anestesiante, gourmetizando, quem sabe, esse momento complicadíssimo que a gente está vivendo. O convite dessa noite é para que você adentre o paradoxo da existência, é para que você viva essa vida de uma maneira intensa, dentro da perspectiva da esperança cristã, em que a vida sempre vence a morte. Não deixe nada roubar de você essa estranha mania de ter fé na vida. Não deixe se perder essa oportunidade de hoje, do Espírito da vida, do Espírito da graça, soprar sobre você e te inspirar para que você seja capaz de viver de uma maneira com fé na vida, com fé na existência, tudo aquilo que a vida te oferece. Certamente você vai ter coisas ruins, vai ter muitas coisas boas. Que você olhe esse mistério com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito, e que essa estranha mania de ter nunca saia de você, pelo poder do Espírito Santo do nosso Senhor. Eu te convido a orar nesse momento comigo. Pai, estamos diante de Ti nessa noite. E todos nós, sem exceção, temos uma vida para ser vivida. E nos colocamos diante de Ti, clamando e pedindo que o Senhor nos livre de ter uma disposição pessimista em relação à existência, Pai. Nos livre também de ter uma disposição otimista e tola, e simplista e reducionista daquilo que é a vida. Ó Senhor, que a gente possa viver como o Senhor viveu a vida, sabendo que experimentar a morte, mas conseguindo ter uma capacidade, uma estranha mania de olhar para a vida com os olhos de alegria, com os olhos de esperança. E inclusive o Senhor olhou para nós, pecadores, gente perdida, e o Senhor conseguiu ver aquilo que a gente seria no Senhor. Ó Pai amado, nos dá esse olhar. Nos dá esse olhar para encarar a existência, para encarar as pessoas, para encarar cada segundo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Que a gente possa olhar sempre para além, que a gente possa transcender obviedades da nossa caminhada e que a gente possa perceber que na vida tem morte, mas na vida tem ressurreição. Que a vida tem choro, mas tem alegria. Tem tristeza, mas tem contentamento. Tem desamparo, mas tem sempre esperança. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos inspire. É o que eu oro, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.